Meus irmãos e minhas irmãs, durante toda essa semana que nós vamos celebrar, nós vamos ler o capítulo 8 de São João. E a gente começa a entrar no espírito da Semana Santa, esse tempo em que nós vamos acompanhar Jesus em seu processo de luta contra aqueles que se achavam mais santos do que os outros, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que achavam que tinham o controle da religião na mão. E hoje nós temos essa história. O Evangelho, o capítulo 8 de João, começa com essa história de uma mulher que foi totalmente flagrada em adultério. Só que nós temos a leitura do livro de Daniel, que conta a história de Susana, que não tinha pecado e que seria executada sem o pecado. Deus, ele suscita o coração de Daniel, um adolescente que, através de palavras acertadas, ele tira a culpa de Susana. Susana não tinha cometido adultério. Mas a mulher do Evangelho, ela tem nome? Falou o nome da mulher no Evangelho? Não. É apenas uma mulher qualquer que foi surpreendida em adultério. Ela era culpada, sim ou não? Sim. Susana era inocente. Mas essa mulher era culpada, ela foi pega em flagrante adultério. Chegou, pegou ela com a boca na botija. E aí a gente fica pensando, Jesus está rezando no Monte das Oliveiras, resolve descer ao templo, e enquanto ele está ensinando, os fariseus e os mestres da lei trazem essa mulher arrastada pelo cabelo, que era assim que fazia, jogam ela diante de Jesus e digam: Senhor, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda a gente fazer o quê? Apedrejar. Nós temos que matar essa mulher para que ela sirva de exemplo para todos os outros. Para homens e mulheres que, se cometerem adultério, receberão como pena a própria morte. Jesus, ele num ato de sabedoria, ele não dá notícia nenhuma, se era para matar ou não essa mulher. Ele se ajoelha no chão, começa a escrever alguma coisa, e todos ficam importunados com isso, querendo dizer assim, peraí, por que Jesus, ele não dá atenção às nossas palavras? E volta a perguntar, Senhor, o que nós vamos fazer? Apedrejar ou não essa mulher que foi flagrada em adultério? Jesus se levanta e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus inocentou a mulher, gente? Não. Jesus disse, não, vamos passar a mão na cabeça. E aqui a mulher, não sinta mal quem é mulher aqui, não. Aqui a figura que se apresenta é do pecador. Jesus, ele não passa a mão na cabeça do pecador, mas diz para aqueles que estão ali que a quem cabe o juízo sobre a vida daquela mulher? Aquelas pessoas ou a Deus? A Deus, evidentemente. E aí Jesus, num ato de coragem, diz essa palavra, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E voltando, ele começa a escrever no chão. Muita gente fica querendo saber o que Jesus escrevia no chão. Não interessa. Interessa que aquela mulher, a partir da palavra de Jesus, ela é salva. Ela tinha culpa, ela era adúltera, sim, mas Jesus recupera aquela mulher para a vida. E eu pergunto para você,
Quem é essa mulher no Evangelho? Eu e você. Porque a partir do momento em que Jesus salva essa mulher, amanhã nós vamos continuar lendo o capítulo de 8º de João, e nós vamos perceber que depois que Jesus salva essa mulher da morte, eles começam a tramar a morte de Jesus. Lembra qual que é a grande notícia do Evangelho? Jesus, ele morre no lugar dos pecadores. Naquele dia, a adúltera não morreu, mas Jesus, ele é perseguido. Jesus, ele começa a ser inquirido. Jesus, ele já começa a ser rechaçado e já apresenta-se a grande novidade: vamos matar Jesus. E é isso que nós aprendemos. Por que Jesus morreu na cruz? Morreu no meu lugar e no seu lugar, no lugar da pecadora. E muita gente cita, né? Jesus é muito misericordioso. Olha, ele vê um pecador, ele vê uma mulher em flagrante adultério, ele vê alguém fazendo fofoca, ele vê alguém realizando mal. Jesus é misericordioso demais. Vejam, eu também não te condeno. E começa a basear a misericórdia de Deus nesse pequeno dado do Evangelho do capítulo 8º de João. Deus não condena ninguém. Na verdade, não é isso. Deus, ele salva da morte o pecador, mas ele continua dizendo que aquilo é um pecado. Veja como é que termina o Evangelho. Jesus, ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Vejam como essa misericórdia de Deus não é uma misericórdia passiva, uma misericórdia idiota ou boba, mas é uma misericórdia que transforma a pessoa por dentro. Essa mulher, ela recebeu uma graça, ela foi salva da morte, mas a salvação da morte dela precisaria trazer para ela um outro tipo de vida, um novo modo de enxergar a sua relação com as pessoas. Jesus não disse: você não cometeu pecado. Susana era inocente, mas essa mulher não é. Eu não sou inocente, você também não é inocente. Por isso que o sacrifício de Jesus na cruz, ele se transforma como algo que é para mim, foi por mim e por você. Nós somos culpados dos nossos pecados. Nós, de fato, deixamos Deus a ver navios. Nós, de fato, viramos o rosto para Cristo. Nós, de fato, deixamos de cumprir os mandamentos do Senhor. Mas Deus, em sua misericórdia, ele salva a mulher da morte, mas quem é que vai ser morto no lugar daquela mulher? Ele mesmo. Quem é que vai ser morto no meu e no seu lugar? O próprio Jesus. Mas nós não podemos ser surdos a esta palavra. Jesus, ele não está negando a realidade pecaminosa, ele está dizendo: o pecado conduz à morte, o pecado nos mata, o pecado nos desorienta, mas a minha misericórdia coloca de novo vida dentro daqueles que me ouvem. Vá em paz. Eu também não te condeno, mas existe um condicionante: não peques mais.
Eu acho bonito essa palavra porque ela toma a realidade de todo o Evangelho. Deus não desconhece as nossas fraquezas. Deus não desconhece o nosso modo ruim de enxergar a vida, mas Ele nos diz, Ele nos conclama a olhar para Ele, sentirmos que Ele paga por nossos pecados e por isso a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e dizer: eu não posso mais pecar. Diante de um amor tão maravilhoso, diante de um amor que me salva da morte, a única resposta que eu tenho que dar para Ele é qual? Senhor, a partir de agora, eu não vou mais realizar o mal. A partir de agora, eu estou totalmente disposto a cumprir a Tua palavra, a realizar a Tua vontade. Por isso que começar a ler o Evangelho de João, no seu capítulo 8, amanhã nós vamos continuar nele. A primeira informação é essa: Jesus salva a mulher adúltera da morte. Ele se coloca no lugar dela. Se coloca no meu lugar, se coloca no seu lugar. Por isso que a misericórdia de Deus, ela é extravagante. Ela, de fato, alcança a todos, mas ela não é acolhida por todos. Porque esse fato, eu também não te condeno, é acompanhado por uma ordem: não peques mais. Por isso que todos nós, quando vamos fazer o nosso ato de contrição, o que a gente diz? Auxiliado por vossa divina graça, prometo nunca mais tornar a vos ofender e a pecar. Olha o que nós dizemos. Esse é o grande significado da misericórdia. Saber que nós erramos, saber que nós pecamos, mas saber que Cristo, Ele nos acolhe, Ele nos faz de novo voltar à orientação da nossa vida. Vá em paz. Porque quem é que se apresenta a Jesus? Quem é que se aproxima de Jesus e não consegue reorganizar a vida? Quem não ouve a sua palavra. Que Deus ajude a mim e a você a sermos como essa adúltera. Não negar o pecado. Alguém te condenou, mulher? Não, ninguém me condenou, mas eu sou culpada. Ela sabia disso. Ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vamos